Quero conversar com vocês hoje sobre uma pessoa, o que é uma pessoa fria, o que é uma pessoa egoísta, né? Porque outro dia eu conversei com uma pessoa e ela falou assim: ah, Lene, se a gente começar a olhar só pra gente, a gente se torna muito fria, muito egoísta. Aí você não vai se relacionar nunca mais. Pois é. Aí eu fiquei olhando pra ela e pensando, gente, quanto medo essa pessoa tem de se acessar, quanto medo essa pessoa tem de se escolher, de ser prioridade. E não é na vida de alguém, é na vida dela mesma. Né? Tem gente que acredita que se começar a se escolher, a se priorizar, vai se tornar uma pessoa fria, vai se tornar uma pessoa egoísta, vai ficar sozinha, né? Só que isso não é sobre frieza, isso não é sobre egoísmo, isso é sobre medo. Medo do que, Lene? Medo de justamente desse lugar, de ficar sozinha, de não ser legal, de não ser mais reconhecida. Porque a maioria das pessoas passam pela vida buscando reconhecimento, validação, né? Então, o que acontece? Muita gente, infelizmente, aprendeu que o amor é você suportar tudo calado. É você aguentar tudo e tudo caladinho, sem um pio, sem manifestar nada, sem esboçar nada. Muita gente aprendeu que o amor é se adaptar na marra, a ficar, a normalizar tudo, mesmo aquilo que te faz mal, que te faz adoecer. Muita gente aprendeu que o amor é pertencer na marra, tem que ficar, porque ali é o lugar, verdade? Muita gente aprendeu que amor é ser forte o tempo todo, sem precisar nada e de ninguém, pra nada. O que acontece quando a gente começa a se priorizar? A gente começa a se escolher. Mas para você fazer isso, você precisa se fortalecer em 3 pilares. O pilar do auto-amor, da autoestima e da autoconfiança. E isso não é sobre o visual. Isso é sobre a alma. Isso é de dentro para fora. E nunca de fora para dentro. Porque nunca será sobre o outro. Sempre será sobre você. Porque quando a gente começa a se olhar, quando você aprende a se escolher, lá no começo começa a aparecer uma culpa. Ai, mas se eu for, eu vou ter que deixar. Geralmente isso acontece quando a gente é muito dependente emocional do pai e da mãe, né? Geralmente a gente carrega assim, ó. Ah, o pai, você quer seguir tua vida, eles dizem assim, ah, aqui é teu porto seguro. Ah, mas você tá ficando metido, hein? Eu já escutei muito isso quando o filho decidir morar em outra cidade, viver. Ah, você tá ficando metido. Cuidado. O que é isso, gente? Isso se chama dependência emocional. Nem todo o amor é amor. É prisão. Ai, mas eu amo. Pode amar, mas cuidado. Saiba definir o que é amor e o que é aquilo que te aprisiona. O que é aquilo que te trava na vida, né? Porque quando a gente tem esses medos, o que acontece? A gente tem medo de não ser aceito. Então a gente perde, a gente tem medo de não ter mais relacionamento nenhum. Quando eu falo relacionamento, não é só sobre amor, relacionamento amoroso. É relacionamento de pai e mãe, de filho, de amizades, de emprego, né? É o medo de descobrir realmente quem você é. É o medo de acessar as suas dores. Sim, porque não é fácil você saber que você não é tão legal assim. Não é fácil você saber que você não é tão bonzinho assim. Não é fácil você saber que você não é o alecrinzinho dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Que você tem tanta mazela quanto aquele que você aponta o dedo, né? Então o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender que se escolher, se amar, se colocar em primeiro lugar, não é se abandonar. Você precisa aprender que você não precisa mais se abandonar para isso tudo. E que você pode continuar amando as pessoas, mas sempre você se colocando em primeiro lugar, né? E quando você sentir que você não dá conta disso sozinho, procure ajuda. A terapia é um espaço onde você pode sempre se escolher sem enrijecer, sem julgamento. É um lugar onde você pode aprender a perceber as coisas, decidir por você e principalmente agir sem medo. E você vai aprender a trabalhar seu medo. Então, se tudo isso que eu estou te falando aqui te tocou de alguma forma, mexeu com você, presta atenção, algo aí dentro está pedindo cuidado. Lembrando sempre que é por você e para você.